Olá, aqui é o Dark Wither e agora vamos ver a respeito desta obra de arte aqui. Os fantasmas são reais e moram dentro de nós. A Casa da Escuridão Eterna, edição da Dark Side. E aqui atrás a gente tem algumas descrições. E é um livro bem bonito, bem caprichado, como sempre a editora faz. E aí aqui a gente tem a guarda, já tem uma ilustração aqui da casa, muito bacana. E eu li algumas páginas já desse livro para aqueles que contam histórias de fantasmas e aqueles que acreditam nelas. Aqui a gente já começa aqui. Até o momento eu li 142 páginas, mais ou menos metade aí do livro. Ele tem 300 e poucas páginas. Aliás, o que é esse livro? Sobre o que ele é? Basicamente, é um livro bem inovador na minha opinião. Ele tem um formato de leitura que eu nunca vi em nenhum outro. Porque se trata de uma história onde a nossa protagonista Meg, ela é protagonista de um livro que o seu pai escreveu e a gente tem acesso a esse livro. E segundo a Meg, tudo que está nesse livro é uma mentira. No livro do seu pai, né, do pai da Meg, a gente tem ali um livro que virou best-seller e que mudou a vida da família para sempre. Eles ganharam muito dinheiro, só que a sua filha nunca apoiou isso porque ela sofreu algumas consequências em virtude dessa história. A história do pai da Meg, a gente tem uma Meg ali jovem, né, criança na verdade de 5 anos, que diz que existe um tal de Senhor Sombra e que tem alguma coisa extremamente horrível naquela casa que eles passaram a morar, que na verdade era uma mansão que estava a preço de banana, só que existem muitos segredos realmente assim obscuros que a corretora acabou não contando para essa família, mas que eles já desconfiavam que tinha alguma coisa errada, já que a casa era muito barata. E certo, meio que existem 2 livros dentro deste único livro. A gente tem acesso ao livro do pai da Meg, que escreveu essa história que segundo ele é 100% real, né? E eles ficaram 20 dias só dentro dessa mansão e o pai da Meg resolveu escrever tudo o que aconteceu. Ele acabou escrevendo este livro, só que eles abandonaram a casa porque coisas horríveis aconteceram ali dentro e eles não conseguiram ficar por mais nenhum momento. O problema é que a Meg criança não tem nada a ver com a Meg crescida, que ela já é jovem, já é adulta. Só que os seus pais nunca quiseram contar a verdade para ela, o que deixava ela muito cabisbaixa, muito triste e muito irritada também, porque ela fez parte de uma história mentirosa que meio que complicou a sua vida, digamos assim. Então ela decide se mudar por alguns motivos aí que eu não vou contar em virtude de spoilers. Ela resolveu voltar para esse casarão para ver se realmente existe toda aquela história de fantasma e de coisas ruins que aconteceram com antigos donos dessa casa. No entanto, a Meg ela não acredita que exista fantasma. Ela mesma fala que o livro de seu pai é uma farsa, é uma mentira completa. Então ela muda para essa casa e o mais legal desse livro, que nem eu falei no início, né, que ele tem um tom inovador na minha opinião, é que a gente acompanha as 2 histórias de forma simultânea. A gente tem acesso ao livro do pai dela, ou seja, essa parte preta aqui já é o livro do pai dela. Aí a gente vai ler a respeito do livro, o que aconteceu com a Meg e sua família lá no livro. E depois a gente tem o capítulo aqui, que é o que se passa agora, que é a gente acompanhando aí junto com a Meg, ela dentro de casa e acessando o mesmo cômodo que foi citado no livro. Por exemplo, aqui no livro falou de um guarda-roupa. Aí a Meg aqui, adulta, ela vai estar perto deste mesmo guarda-roupa. E eu achei muito interessante porque a gente tem meio que um livro em mãos e a gente está sabendo da história junto com a Meg. O que faz a gente teorizar bastante. Porque existem coisas estranhas que acontecem no livro e a gente tem acesso a isso. A gente acompanha junto com a Meg esse mesmo lugar para ver se realmente tem coisas estranhas. E tem coisas que são realmente estranhas e tem outras que já é meio diferente. Existem algumas questões ali que você fica teorizando muito. Então é muito instigante, tá? É um livro assim que realmente está me surpreendendo bastante. É um thriller aí psicológico. Então existe muito mistério. Você que gosta de uma história com muito mistério,
Porque toda hora acontece alguma coisa ali que você fica se questionando se, nossa, será que tal personagem tem a ver? Será que isso que eu tô pensando é verdade? E por vezes você percebe que a própria Meg tem os mesmos questionamentos que você, o que torna a experiência absurdamente imersiva. Você fica realmente muito dentro da história, tá? Então eu tô gostando bastante, pelo menos até o momento. Porque você tem acesso a um livro que a Meg também tem. Então, acho que só de falar isso já dá para perceber o quão imersivo esse livro consegue ser. Porque você tem acesso às mesmas evidências que a Meg tem. No entanto, nem ela e nem você, leitor, sabe o que é real e o que não é real. Mas eu já te digo de antemão que tem muita coisa assim, bem sinistra mesmo, bem infeliz, bem desafortunada, que vai fazer você dar uns arrepios ali de vez em quando, porque você fica pensando, poxa, será que tal coisa tem a ver com isso que eu tô pensando? E é muito bacana quando a própria Meg acaba pensando o mesmo que você. Então é um livro assim que por enquanto eu tô gostando bastante. Dependendo aí eu trago uma análise mais detalhada a respeito dele. Mas eu achei muito bacana mesmo, a escrita também é muito fluida, muito gostosinha de ler. É um livro assim que tá realmente muito interessante. Então é isso, eu estou voltando com o canal aos poucos aí, ficou 2025 inteiro parado, mas a gente tá aí na ativa novamente. Agradeço aí quem acompanhou, se inscreva aí se você não é inscrito e até mais.